Futuridades, Finitude e Ficção. Eduardo Gianetti, Sérgio Abranches e Jamil Chad. Ministério da Cultura e GE Aerospace apresentam a segunda edição do Flipetrópolis. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos na rede social @Flipetrópolis e use a hashtag Flipetrópolis. Acesse nosso site. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. O vídeo seguinte possui imagens de crianças e adultos diferentes trabalhando juntos em um laboratório de engenharia. Eles estão fazendo projetos de aviões de papel que eventualmente são amassados. Escrevem contas em quadros, trabalham em computadores, até fazerem juntos um grande avião de papel realista que está parado em um hangar e depois decola. Imaginar um voo começa com uma folha de papel, algumas dobras, um arremesso simples. No entanto, para alguns a admiração e a alegria por trás do voo nunca terminam. Na GE Aerospace, transformamos o "e se" em "o que vem depois?". Porque quando a ideia certa decola, não há limites em onde a próxima geração poderá chegar. Fomos feitos para voar. A roda de conversa acontece em um palco onde 3 poltronas brancas foram dispostas de maneira centralizada, intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água e livros. O fundo é composto por um grande banner que ocupa toda a extensão do palco, em tons de rosa, rosa claro, verde claro, azul claro e lilás. Sobreposto de cima deste banner de maneira centralizada, há outro grande banner onde centralizado está a logomarca do segundo Flipetrópolis, em tons de branco, verde claro, lilás, rosa e rosa claro. Na esquerda, posicionada na parede, há um telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão e os intérpretes de Libras. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Jamil Chad, um homem branco de cabelos muito curtos rente à cabeça de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas e calça de tom branco. Usa óculos redondos de aro marrom e verde. A segunda pessoa sentada é Sérgio Abranches, um homem branco que possui os cabelos cacheados curtos de tom branco. Ele traja camisa de mangas compridas e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. A terceira e última pessoa sentada é Eduardo Gianetti, um homem branco cujos cabelos não estão à mostra, pois usa na cabeça um chapéu panamá branco com uma faixa preta. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas de tom ocre e calça bege. Usa óculos retangulares de aro fino prata. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Eles se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta.
Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Especial em ter um equilíbrio importante. Há mais mulheres do que homens nas mesas. Há mais mulheres negras do que mulheres brancas nas mesas. Mas aqui somos 3 homens brancos. E convenhamos, Sérgio, Eduardo, somos do grupo da sociedade que oprimiu o sonho de milhões de pessoas, que matou e escravizou. Eu não vejo sentido em um futuro que seja a imagem e semelhança do homem branco universal e que construía a sua própria narrativa de futuro. Hoje, tudo isso é confrontado, sem dúvida nenhuma, por um desafio muito maior. Sobreviveremos? E eu quero começar contigo, Sérgio, e perguntar o que aconteceu com o nosso futuro. Por que no passado o futuro era mais positivo? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Prazer estar na mesa com o Jamil e Eduardo. Olha, primeiro falar sobre essa questão da nossa branquitude aqui. É uma vicissitude de um festival que sofreu muitas limitações. A gente não conseguiu fazer todas as mesas mistas como a gente sempre faz. Todas as nossas mesas nos outros festivais têm brancos, negros, homens e mulheres, exatamente porque a gente acha que a literatura ficou mais criativa depois que nós entramos no universo da literatura escrita por negros. Não é uma literatura negra, é a literatura. É o romance brasileiro, mas alguns muito bons, escritos por negros. Então, é só uma... Com relação ao futuro, essa resposta ela é dada pelo IPCC, Painel Intergovernamental de Mudança Climática. Quando o IPCC fez o primeiro trabalho dele de coletar a informação científica disponível, de qualidade, o estado da arte sobre mudança climática, as previsões distópicas do IPCC sobre o que aconteceria com a humanidade se ultrapassasse 2 graus, 2,5 graus, 3 graus Celsius, 1,5, eram todas marcadas para o final do século. Até o final do século vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E aí, o que nós vimos foi que a inércia das decisões coletivas dos países que emitem gases de efeito estufa foram puxando essas previsões distópicas mais para frente. Então, o que era no final do século passou a ser em 2050. O que era em 2050 passou a ser em 2030. E mais, em algum momento do ano retrasado, os cientistas do clima entraram num estado de perplexidade e começaram a trocar mensagens entre eles, se perguntando o que estava acontecendo, se tinha alguém estudando aquilo. Porque em 2023, todos os oceanos da Terra ficaram ao mesmo tempo com a temperatura acima da média. E isso é muito perigoso, porque isso não estava previsto nos cenários, mas isso afeta as correntes marítimas e isso afeta o equilíbrio térmico do planeta. Porque as correntes, elas levam calor para o frio e frio para o calor. E elas conseguem um equilíbrio térmico da Terra. E aí, hoje, de fato, quando a gente olha para trás, o futuro parecia menos sombrio do que ele é. Né? A gente acabou de ter a COP30 em Belém e foi um paradoxo, porque, na verdade, o tema mais falado na COP30 não estava na agenda, que era se afastar dos combustíveis fósseis. Né? Mas foi tão forte a adesão de um grupo de países, tão forte, forte a mensagem dos cientistas, que entrou numa agenda paralela, estava lá e não estava, mas, na verdade, foi o item mais importante da discussão toda. E a gente ainda está esperando que um dia a humanidade, coletivamente, decida não usar mais combustível fóssil. Enquanto tiver, o futuro vai ficar pior do que hoje do que ele era no passado. Bom, Janete, muito bom contar contigo aqui. Já ficou muito claro há muito tempo que a era do mundo infinito já não é mais absolutamente o caso de ser pensado. O que significa isso, tanto para os modelos econômicos e até filosoficamente?
Bom, boa noite a todos. Uma grande alegria estar aqui em Petrópolis para participar da Flipetrópolis. Um privilégio estar acompanhado pelo Sérgio, pelo Jamil. Agradecer meu amigo Afonso por esse convite e parabenizar pela organização desse fantástico encontro para celebrar o livro. A ideia de infinito é perturbadora, né, Jamil? A ideia de infinito, o que tem depois do infinito? Né? Será que existe infinito maior e infinito menor? De fato, a economia trabalhou durante muito tempo com a ideia de que não havia uma restrição externa imposta pela natureza. Os modelos econômicos tratavam a natureza como se fosse uma cera. É uma substância que você põe no modelo, entra lá e sai como produto. A gente está descobrindo que isso é um equívoco monumental e a natureza impõe limites. Eu acho que, para pensar essa situação, a gente pode fazer uma comparação com a saúde, com o clima e também com a natureza. A gente pode ignorar um problema à nossa vontade. O problema não vai nos ignorar. E o problema, quando é ignorado, ele vai se deteriorando até um ponto em que ele impõe a sua realidade e impõe respostas. Para mim, a grande questão em relação ao clima é o seguinte: por quanto tempo nós vamos fingir que esse problema não tem a relevância que tem e até que ponto as coisas vão precisar piorar para que a humanidade finalmente se dê conta de que precisa agir. Não basta ficar bem na fotografia, não basta fazer 80 COPs que não resolvem nada. A realidade se impõe. É como na saúde. Você está com um problema de saúde, você pode ignorar, vai tomando um analgésico, vai disfarçando, não presta atenção. A coisa vai piorando, vai piorando. Uma hora a realidade se impõe. A economia é a mesma coisa. Desastres de política econômica, durante muito tempo, são negados e as políticas persistem até o momento em que a realidade se impõe. Será que nós vamos ter que esperar a coisa ficar tão grave, tão crítica, para que a gente reaja e coordene uma ação que, de fato, enfrente o problema? A única coisa que nos cabe é tentar fazer com que o caminho seja o menos custoso. Mas, do jeito que está indo, a cada dia se agrava. Sem dúvida. Acho que o que você está falando, eu me lembro da minha família inteira de médicos que dizia que eles tinham resolvido o problema da diabetes. Era só não verificar. Né? Estava resolvido. Né? Então, e a economia também você esconde a estatística. Você quebra o termômetro, você manipula o índice, você se endivida. A dívida é uma maneira de encobrir. A humanidade está adquirindo uma dívida com a natureza. A natureza vai agir, está agindo. Sérgio, voltando justamente dessa dívida e a relação da COP com os combustíveis fósseis. O que significa, primeiro politicamente, o fato de que esse tema não conseguiu entrar na agenda? Por quê? De fato, esse tema sofre, claro, a gente sabe toda a resistência de produção, etc., mas o que representa isso politicamente, o fato de um tema tão fundamental não conseguir entrar nessa agenda? Também nesse aspecto, eu acho que é curioso, porque, se eu não me engano, 2 dias antes do final da COP, em Washington, aquele senhor que não participou da COP se reuniu com outro senhor que também não participou da COP, que era o Bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. E depois daquilo houve uma guinada justamente na posição dos países árabes. O que representa politicamente aquela decisão de não colocar, então, a rota da descarbonização? Olha, politicamente significa o seguinte, é que essa questão está sendo debatida num fórum que não foi feito para tomar decisões radicais. Ela é um fórum que só se decide por consenso, e o consenso é sempre pelo mínimo denominador comum, nunca é pelo máximo. A gente precisa hoje do máximo, porque nós já esperamos tempo demais, o Eduardo tem toda a razão. Quer dizer, a questão vai se impondo. Nos últimos 3 anos foram de mudança climática muito mais acentuada do que se esperava. Já foi tragédia, né? E vai continuar sendo. Mas acontece que você reúne países muito diversos, com interesses muito diversos, tira o principal jogador, que é os Estados Unidos, que é o maior emissor, né? E que tem a tecnologia para ajudar e dinheiro para ajudar a resolver o problema. Ele entra na negação, a Europa se recua. Diz, opa,
não vai de novo cair nas minhas costas, né? E os países árabes, eles tomaram um susto quando lá na COP de Dubai, eles deixaram passar por um lapso, um deslize, a coisa que agora faz parte da Convenção do Clima, que é a transição, né, para fora dos combustíveis fósseis. Bom, o problema todo é o seguinte, é que desde a primeira COP, que os cientistas dizem, olha, precisa de fazer isso, e a COP decide não fazer, né? E é o que o Eduardo está falando, quer dizer, a gente está deixando de ver o problema. E um dia ele vai se impor de uma forma muito dura, né? Razão pela qual eu parei de escrever sobre clima como ensaio, passei a escrever como distopia, como ficção, porque o cenário é distópico, né? Você lê os relatórios do IPCC mais recentes, você diz, pô, cara, os caras estão montando uma tragédia, né? E o fato é que a ciência não é 100% certa. Mas o que está acontecendo com a ciência do clima é que ela está sendo antecipada pela realidade. A realidade está provando que os seus cenários estavam certos, só que eles estão sendo antecipados. E a gente não tem esse sentimento de urgência quando reúne politicamente. A política sempre anda atrás da sociedade. É a mesma coisa nas democracias, né? As democracias hoje são... A política é analógica, a sociedade é digital. Tem esse desencontro que a gente vê aí, da linguagem formatada pelos algoritmos, né? Deixando de atender uma série de pessoas e levando o ressentimento para uma área muito perigosa para a própria democracia. É isso, a política está sempre atrasada, porque a política é sempre um compromisso, ela é um arranjo, né? E a gente está precisando de decisões mais firmes que não vão acontecer. Queria até aproveitar, Eduardo, justamente quando a gente olha para a COP, as negociações, eu recebia, por exemplo, todas as posições de todos os países, parecia não, nós estávamos falando sobre a estrutura da economia mundial. Isso estava ali absolutamente de uma forma muito explícita. Mas a minha pergunta, essa equação fecha? Jomil, eu tenho muito ceticismo em relação a fóruns como o COP, né? Porque não tem força legal, não tem enforcement. Acordos são celebrados, se um país não cumpre, não acontece nada. E o ideal para cada país, olhando com miopia, é que ele não cumpra e todos os demais cumpram. E se todos se comportam assim, ninguém cumpre. O protocolo de Kyoto já foi uma lição imbatível nesse sentido. Os países assinaram o protocolo. Todos ficaram lindos na foto. Não foram cumpridos as metas estabelecidas. Países que não assinaram o protocolo tiveram um desempenho melhor no cumprimento de metas do que países que assinaram. É um ritual vazio. Em relação à defasagem entre política e realidade, eu acho que o problema climático ele nos exige um tipo de horizonte de tempo que não é o horizonte de tempo das democracias, com governos eleitos a cada 4 anos e que já passam um mandato preocupados com a sua sucessão. Há um desalinhamento entre a extensão temporal do problema climático e os incentivos dos sistemas políticos que estão voltados para o calendário eleitoral. Então, por que um eleito, um presidente, vai impor grandes sacrifícios ao seu país, sendo que os outros não estão? E por que ele vai impor esse sacrifício que vai redundar em perda eleitoral para ele e não vai colher nenhum benefício político por conta disso? Então, os incentivos estão completamente desalinhados. E se quiser aprofundar um pouco mais essa discussão, o nosso sistema de preços, a economia de mercado regida pelo sistema de preços, padece de uma cegueira e de uma omissão absoluta em relação ao impacto cumulativo das nossas escolhas como produtores e consumidores sobre o meio ambiente. O sistema de preços é sério. Você pega um avião, você viaja, atravessa o Atlântico. Você paga o combustível, você paga a depreciação do aparelho, você paga o serviço de bordo, o piloto, o aeroporto.
a remuneração do capital da empresa. O CO2 que você emite, você não paga. É como se não existisse. É de graça. Mas é um custo muito real. E um passageiro, ao cruzar o Atlântico, emite mais CO2 do que um indiano durante um ano no meio rural. E isso não existe para fins econômicos, porque não é custo monetário. O que eu estou falando de viagem aérea vale para tudo. Você produz uma tonelada de aço, a poluição que você causa não entra no sistema de preço. E se isso não for corrigido, não há mudança de consciência e boa vontade no mundo que resolva o problema. Nós vamos ter que internalizar, introduzir no sistema de preços o custo ambiental das escolhas como produtores e consumidores. Os preços relativos vão mudar. Tem coisas que são muito onerosas, vão ficar muito mais caras e as pessoas vão fazer muito menos. Tem coisas que não são onerosas ambientalmente, vão ficar muito mais baratas e as pessoas vão fazer mais. O sistema de preços é tremendamente omisso. Se puder, mais um exemplozinho. Se você mora perto de casa, você caminha até o seu local de trabalho. Isso não entra no sistema de preços, é de graça. Não existe, é como o ar que a gente está respirando. Se você passa a morar longe de casa, você vai ter que pegar uma condução. Você vai pagar o bilhete, você vai consumir combustível, você vai ter o equipamento que está sendo usado. Sabe o que acontece com o PIB? Aumenta. O PIB aumenta. Porque agora você está consumindo bens e serviços que entram no mercado. A sua vida piorou, você provavelmente vai ficar neurótico de passar 2 ou 3 horas por dia entalado numa lata de sardinha. Se você precisar de tratamento psicológico, você vai ter que pagar por isso e o PIB vai aumentar de novo. E a hora que a gente tiver que respirar, como já começa a acontecer na Índia, tendo uma garrafinha de oxigênio no bolso, o PIB vai subir de novo. E a vida está melhorando, está ficando cada vez melhor. E a competição dos países e dos governos é para aumentar o PIB. Bom, vai terminar mal. Essa equação não fecha. Não. Sérgio, inclusive, é curioso, porque eu acabei de voltar de um ano nos Estados Unidos e eu descobri que o negacionismo climático tem um aspecto muito cínico, que é o do poder. Né? Principalmente, eu vi, pelo menos nos Estados Unidos, gente eu estou dizendo do governo, né? Do governo Trump, dizendo, olha, não, eu sou negacionista, mas eu sou negacionista quase dizendo, não porque eu não acredito na ciência, mas porque se eu reconhecer que a ciência diz o que ela diz, eu estou automaticamente dizendo que o meu modelo de produção é inviável. Não só isso, e essa é a outra parte da história que eu levei um susto, se eu reconhecer a questão climática, eu também vou ter que reconhecer que eu vou ter que usar novas tecnologias para a produção, para o consumo, etc., etc. E quem já produz essa nova tecnologia não somos nós, é a China. Então, eu vou ter que ser dependente da China ao reconhecer que existe a questão climática. Então, há um jogo de geopolítica, claro, nessa questão. Minha pergunta para você, clima é geopolítica hoje? Clima é também geopolítica, né? Inclusive porque a mudança climática já está aí, mas vou parafrasear um escritor de cyberfiction, William Gibson, que disse assim, o futuro já chegou, ele está mal distribuído. Mas a mudança climática já chegou, mas ainda está mal distribuída, né? Então, ela está afetando mais os pobres ainda do que os ricos. Eu me lembro, por exemplo, que quando o Katrina destruiu New Orleans, ela pegou a parte mais pobre da cidade, destruiu, e a gente foi depois, vários anos depois, eu e Mira fomos lá, e vimos ainda as marcas na parte que foi destruída, na parte rica não, né? 2 anos depois, teve um furacão. O que aconteceu? A indústria de seguros não pagou nada, porque a maior parte das casas e das empresas destruídas era de gente pobre, claro. Não fazia seguro. Aí, um furacão, 2 anos depois, atingiu o centro financeiro de Chicago. Destruiu vários prédios lá. Tá? A indústria de seguros pagou. Né? Então, você vê que você tem aí uma geopolítica, uma geoeconomia, claramente. Né? O problema todo é que a mudança climática ela não reconhece fronteira. Ela vai desertificar a Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos, é um
um dos países mais ricos do mundo, você pegar a Califórnia, tomando ela como um país, né? E vai pegar a Índia, né? O Eduardo falava do oxigênio da Índia. A China começou a trabalhar em mudança climática e começou a fazer redução de emissões, fechar siderúrgicas velhas, etc., porque as pessoas estavam morrendo na rua sem respirar, né? Então, eu vi um documentário que os caminhões eram proibidos, os grandes caminhões eram proibidos de rodar a maior parte do dia. Então, ele tinha uma hora. Quando os caminhões ligavam o motor para começar a funcionar, caíam blocos de poluição no vidro dos caminhões, eles tinham que ficar usando o para-brisa. Isso aí passa a custar coisa, passa a custar para a população, né? E aí eles tomam alguma providência. Mas você tem que chegar no limite, esse que é o problema. Se chegar no limite, o limite não é bom, entendeu? Quer dizer, a gente tem que resolver antes do limite. Essa questão da distribuição, Jamil, eu queria complementar, por favor, colocando os grandes números aqui. Nós somos 8 bilhões de habitantes na Terra. Como é que se distribui a responsabilidade pela emissão de gases de efeito estufa? O 1 bilhão de habitantes que está no topo da pirâmide de consumo, a elite de renda, é responsável por metade das emissões de CO2. Metade. Os 3 bilhões e meio que estão na classe média da pirâmide de consumo respondem por 45% das emissões. E os 3 bilhões e meio que estão na base da pirâmide de consumo respondem por 5% das emissões. Metade desses não tem acesso à eletricidade. Quem está na base da pirâmide, compreensível e legitimamente, quer virar classe média. Quem está na classe média está sonhando em estar na elite, ter jatinho, ter iate. Fecha essa conta. Perfeito. Eu queria justamente entrar numa outra questão, mas que obviamente tem uma ligação direta com o que você acabou de dizer, que é do teu livro Imortalidades, que você destrincha esses caminhos que os seres humanos teriam encontrado para lidar justamente com o anseio de perenidade, né? Dessa continuação. E hoje, diante de tudo isso aqui que vocês dois estão tratando, o que é? Não, aí, Jamil, tem que esclarecer. Eu não considerei no meu livro a imortalidade da espécie. Claro. Eu não entrei na questão ambiental. Eu estou colocando o tema da perenidade para cada um de nós. Sem dúvida. Como é que cada ser humano sonha em transcender a sua finitude? Essa passagem tão rápida que nós temos por alguma coisa que é um grande mistério, que é chegar a existir, ser consciente de si e antecipar o próprio fim. Como é que o ser humano lida com essa condição absolutamente inexplicável para nós, que é chegar a existir, e chegar a antecipar e ter consciência da própria morte? São 4 as manifestações do anseio de perenidade na condição mortal. O sonho de perpetuar a vida, física e mental. Aliás, há muito investimento hoje, de todas as maneiras concebíveis, buscando a extensão radical da vida. Curiosamente, aquela conversa do Xi Jinping e do Putin que vazou no encontro que eles tiveram, eles estavam conversando sobre imortalidade biológica, estão tão agarrados ao osso que não querem largar. Essa é uma manifestação. A segunda, esperanças supraterrenas. Será que a vida, tal como nós a conhecemos, é tudo que há? As grandes religiões mundiais argumentam e sustentam que não. Isso aqui é passagem. Existe alguma forma de vida após a morte e o que virá depois depende do que se fizer agora. Há uma relação direta. O que a ciência tem a dizer sobre isso? Nada. Porque, por definição, não há evidência empírica e não há raciocínio lógico dedutivo acerca do país ignorado do qual nunca ninguém voltou, que é a morte. A terceira manifestação, legado, expectativas terrenas. O ser humano aspira viver na memória dos que vêm depois, deixar descendentes, criar obras, livros, descobertas científicas, feitos heróicos, instituições, galerias de arte,
you name it, diga o que for. O ser humano, desde a mais remota ancestralidade, busca projetar a sua existência nas gerações futuras. É a terceira manifestação. E, por fim, o presente absoluto. São as eternidades de segundos. Momentos de êxtase, de arrebatamento, de plenitude, que nos põem em contato com uma dimensão da existência que não é normalmente acessível na nossa condição prosaica. Se um punhado de átomos abriga energia capaz de arrasar uma cidade, por que um punhado de segundos não abrigaria a eternidade? As pessoas que têm experiências místicas encontram a eternidade em segundos. Tem muitos exemplos, experiências de quase morte e tudo mais. Então, é o anseio de perenidade humana na condição da pessoa. Eu não entrei na questão da perenidade da espécie. Como qualquer espécie biológica, a nossa, muito provavelmente, também tem prazo de validade. Eu espero que a gente tenha o mínimo de sabedoria para não antecipá-la. Tá bem. Vamos lutar por isso. Tem um diálogo no meu livro entre uma inteligência artificial e um humano, né? E falando sobre ele, disse assim: bom, você sabe, né? A espécie humana não vai ser a última a ser extinta. Sérgio, eu quero falar justamente sobre o seu livro, o livro que está ali, A Franja do Fim do Mundo. Você apresenta esse planeta onde a tragédia climática se alastrou, né? Que não é num local específico, ele basicamente se alastra, a humanidade é quase dizimada, já antecipando a previsão ali obviamente, de uma situação extrema, e numa cidade construída por refugiados do clima, depois a gente pode entrar nisso, e eles vêm de todas as partes do mundo, esses refugiados, eles não têm uma nacionalidade, eles vêm de absolutamente todas as partes e formam, basicamente, essa sociedade. E eles lutam, na verdade, por comida, por sobreviver, e um mundo onde a seca impera é absolutamente dramático. Eu fico pensando, você escreveu isso sabendo que o Congresso ia derrubar os vetos do PL da devastação? Eu não sei, eu fico imaginando, deve ter alguma... Você conseguiu já ver no futuro. Estou brincando aqui, mas é dramático. É dramático o que aconteceu no Congresso. O que você pode contar? Por que você foi para a ficção para contar algo que, de fato, como você falou, já, de alguma forma, está indicado no IPCC, nos diversos relatórios do IPCC? Porque a minha sensação, diante disso tudo que acontece, né, as decisões que vão sendo tomadas no mundo sobre uma questão existencial, né, é uma questão existencial para a humanidade hoje, pelo caminho racional, nunca chegam, né, porque a racionalidade é isso que o Eduardo falou, né, uma racionalidade de curto prazo. Então, eu disse, cara, eu vou ficar chovendo no molhado, tentando convencer as pessoas de uma coisa que os cientistas não convenceram, os jornalistas não convenceram, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa assim. Bom, vamos supor que o mundo acabou, para a maioria desses 8 bilhões. Vamos supor. Fazer um cenário que tem poucas pessoas no mundo, refugiadas em cidades, em locais o menos inóspito possíveis. E como é que é essa perspectiva de você ter vivido o colapso, né? Como é que é a geração pós-colapso? E aí, quer dizer, isso permite ao ficcionista fazer umas coisas que cientista faz, que aí, eliminando certas variáveis, né? Bom, tá bom, então, por exemplo, a variável racismo, não tem mais, porque todos são sobreviventes, são todos iguais, né? Estão todos na mesma condição, né? A variável climática já desapareceu, quer dizer, já resolveu, teve o colapso. Agora, como é que você faz? Né? Você não consegue fazer o que o Krenak ainda acha que é possível, que é adiar o fim do mundo. Né? O fim do mundo está muito perto já. Então, você tem que tentar descobrir uma forma de lidar com isso. Né? Então, esse cenário, ele cria uma vida ficcional, uma situação ficcional, na qual você pode trabalhar com as consequências da irracionalidade humana, do curto prazismo humano,
dessa insensatez humana. A decisão do Congresso de vetar os vetos, de derrubar os vetos do Lula, na deformação ambiental que eles tentaram fazer, é a marcha da insensatez desse Congresso amorfo, não é? Que foi eleito numa onda que já acabou. E você vê essa insensatez em vários lugares do mundo. Você vê nos Estados Unidos, quando o Trump sai do Acordo de Paris e destrói a agência ambiental e proíbe que se fale em mitigação de gases de efeito estufa, né? Quer dizer, faz um retrocesso numa sociedade que avançou bastante nessa questão, né? E aí tem os focos de resistência. Né? A Califórnia é um foco de resistência, Nova York é um foco de resistência, que vão tentando mitigar o estrago feito pelo governante, né? Mas isso não é suficiente, né? Isso não é suficiente. É claro que essa questão ambiental vai ser resolvida no Supremo Tribunal Federal. Essa lei, sem os vetos, ela é completamente inconstitucional. Então, se alguém vai provocar, o Supremo vai analisar e vai dizer que a lei é constitucional. Mas é isso, quer dizer, você está sempre esperando que alguém resolva o problema para você, né? E na política brasileira virou isso. Bom, deixa que o Supremo resolve, né? Então, e aí, quando o Supremo resolve, assim, o Supremo é muito ativista, é muito intervencionista. Cara, é a única coisa que a gente tem ainda, né, para nos salvar dessa insanidade. Então, eu acho que não é uma questão de negação, é que, na verdade, você pode usar a ficção como uma forma, digamos, mais persuasiva de mostrar o problema. É curioso, porque quando você tratou da questão dos refugiados, isso eu me lembro que eu estava numa coletiva de imprensa ainda em Genebra, no ano anterior ao começo da guerra na Ucrânia, e foi anunciado que aquele ano anterior, que, se eu não me engano, 2021, o mundo teve um número maior de refugiados do clima do que refugiados de guerra, pela primeira vez na história. E aí tem todo o debate. O mundo deve chegar a um acordo para estabelecer essa categoria de refugiado do clima ou não? E aí, obviamente, claro, veio a Ucrânia, depois veio Gaza, etc., e aí esse número, obviamente, ganhou outra dimensão. Eu também, lendo o teu livro, eu me lembrei de uma cena que eu vivi em Chernobyl. Eu vou ter que contar isso para vocês. Você vai para Chernobyl, você passa algumas horas, e aí você tem que voltar com um ônibus que sai num horário muito específico, que é a quantidade de tempo que você pode ficar em Chernobyl exposto. Eu perdi o ônibus. E aí eu tive que passar a noite lá. Tem um abrigo para as pessoas que só podem passar a noite, né? Mas o ônibus já tinha ido embora, então eu fiquei. E aí um rapaz foi me levar para o centro de Chernobyl para me mostrar o que era Chernobyl by night, né? E era uma loucura, porque é uma cidade que parece ter vivido o colapso. Se é climático, se é um desastre ambiental, se é um desastre, que é, no caso de uma usina nuclear, mas a cidade completamente vazia, os prédios intactos, porque, claro, não caiu bomba nenhuma, né, os prédios absolutamente intactos, ninguém ali, mas alto-falantes espalhados pela cidade com barulhos de carro. Porque, claro, as pessoas que estavam lá estavam ficando loucas de morar numa cidade que é relativamente grande e que não tinha barulho. Então, algum gênio teve a ideia de colocar barulho de carro. Mas, enfim, é o colapso. O colapso. Eduardo, eu queria te perguntar, diante desse cenário, se ainda cabe falar de utopia, se nós precisamos de utopia, ou se as utopias elas precisam hoje ser substituídas por ação. Sem a menor dúvida, a ação é imperativa. Agora, eu acho que todos nós aqui nessa sala travamos todos os dias um corpo a corpo com a esperança. Tentar manter viva a esperança e acreditar no futuro. Eu acredito no futuro. E quando eu começo a ficar muito desesperançoso, eu sempre me lembro do que o Dante escreveu na Porta do Inferno. Abandonai toda a esperança, vós que entrais.
Isso é um inferno. Você perder totalmente a esperança é passar pela porta e entrar no inferno. Então, a esperança, mais do que a utopia, é fundamental. A capacidade de sonho, de acreditar e de fazer o que... Uma das coisas muito angustiantes dessa crise é que nós somos impotentes diante da dimensão e da gravidade do que se apresenta coletivamente para a humanidade. Aliás, cada país isoladamente é impotente também. Os Estados Unidos pode ignorar o quanto quiser, o governo americano pode ignorar o quanto ele quiser a mudança climática. A mudança climática não vai ignorar os Estados Unidos. E não vai ignorar nenhum país. Já não está ignorando, né? Já não está. Então, eu tenho para mim que a humanidade se ergue quando a crise se torna muito aguda. O que me exaspera é que está demorando muito para a ficha cair. Em algum momento, espero que por um caminho menos doloroso do que o que se anuncia, essa antecipação nos permita agir mais preventivamente do que emergencialmente. Agora, o sistema de preços, que eu sempre defendi em toda a minha vida como economista, padece de uma gravíssima deficiência informacional. E esse é o núcleo do nosso problema. Nós chegamos nessa encrenca porque o sistema de preços não foi capaz de dar os incentivos corretos para que as nossas decisões não nos levassem a essa situação. É ótimo ter a boa vontade, a solidariedade, a cooperação, vamos lá, vamos tentar, mas se não mudar os incentivos, é muito difícil imaginar isso mudando de maneira estrutural. Porque os 3,5 bilhões que estão na base da pirâmide querem eletricidade, é óbvio que querem. E querem comer melhor, e querem proteína animal. E quem é que vai convencer que não vai? Seria injusto, cruel, desumano. A classe média sonha em chegar no topo. Você também não vai convencer a mudar. Isso está muito enraizado, está muito incutido. Não vai ter uma revolução ética, não existe revolução ética. Ética é uma coisa que muda muito gradualmente, evolutivamente. O que nós podemos é reformar as instituições que presidem as nossas interações. E o sistema de preços é o nome do jogo. Se não mudar isso, os incentivos errados vão continuar levando a decisões erradas. Perfeito. É lógico que a tecnologia vai ajudar muito e está ajudando. A energia solar hoje já é competitiva, mesmo com esse sistema de preços totalmente omisso, distorcido. Tanto que ela está crescendo, boa notícia, Sérgio. Energia solar no mundo está crescendo muito acima das mais otimistas previsões feitas nos últimos anos. A coisa realmente pegou. E a China está liderando. A China fez uma aposta monumental em energia elétrica solar. E é um bom caminho. E é competitivo, mesmo com o sistema de preços ainda totalmente descalibrado. Então, tem coisas boas acontecendo também. E eu te pergunto também, para a gente ir no lado positivo dessa história, ok, as COPs, elas fazem parte de um modelo que, obviamente, ou é esvaziado ou ele tem um limite muito claro. Sérgio, qual é a tua sugestão para que esse tema possa, de uma forma muito mais concreta, fazer parte, basicamente, da tomada de decisão e da própria institucionalidade do poder? Olha, na verdade, isso que o Eduardo está falando é importante, quer dizer, você não tem uma estrutura de incentivos que leve a essas decisões, né? Então, não adianta só mudar o processo decisório. Às vezes ajuda, mas o problema todo é que não é impositivo, né? Eu me lembro, por exemplo, que na COP de Cancún, a presidente era uma mulher e ela era muito esperta, muito firme. E aí, quando eles incorporaram ao documento final de Cancún o documento final de Copenhague, que tinha sido vetado por um pequeno grupo de países chamado ALBA, que era Venezuela, Cuba, Arábia Saudita. E aí eles tentaram fazer a mesma coisa em Cancún. E aí a presidente pegou e falou assim, não, peraí, mas consenso não é unanimidade, bateu o martelo e está aprovado. E deixou a minoria lá de 6 países esperneando, né? E aí entrou, né?
Mas não valeu. Não valeu. E aí fomos andando, até chegar no Acordo de Paris. Foi muito festejado, foi um esforço enorme. Eu estava lá, passei um mês em Paris, cobrindo a COP de Paris para a CBN. E você olha hoje e diz assim, cara, para que serviu o Acordo de Paris, né? Ele é uma referência, né? Agora, isso não quer dizer que a gente deva cair no desalento. Aliás, tem um personagem no meu livro que diz isso, olha, sem uma utopia a gente também não consegue viver, porque a gente cai num ceticismo tal que vira uma coisa nihilista e você começa a querer abreviar a sua vida, porque você não quer sofrer tudo aquilo que te prometem, te ameaçam de sofrer, né? E por outro lado, quer dizer, se a gente não vislumbra uma saída, a gente entra num jogo que está mais para o fascismo do que para a democracia, né? Você tem que dar um horizonte para as pessoas. E eu acho que está difícil, mas é o que a gente tem que fazer. Olha, a última pergunta para vocês dois responderem. A relação entre clima e democracia. 1 minuto. Existe uma resposta climática sem passar por uma democracia no sentido mais amplo, não do voto? Eu vou inverter um pouco Perfeito. o raciocínio, Jamil. Eu temo, esse é um fantasma para mim. Eu temo que, se a questão climática se agravar demais, Perfeito. liberdades com as quais nós estamos familiarizados e que nós prezamos serão tolhidas. Esse é um cenário que pode se materializar. Sem dúvida. Eu acho que a democracia, nos moldes em que ela está hoje configurada, tem um problema gravíssimo, que é horizontes de tempo presos ao calendário eleitoral, diante de uma crise que exige ações no presente, tendo em vista um futuro muito distante. Cada vez menos, mas ainda distante. E o problema da coordenação. Por que um país vai aceitar fazer enormes sacrifícios se ele percebe que os outros não estão fazendo nada e que o sacrifício que ele vai fazer é praticamente insignificante diante do que os outros não estão fazendo? Então, nós temos diante de dois problemas: horizonte temporal e coordenação de um problema que não respeita fronteiras nacionais, é um problema da humanidade, planetário, e que exige alguma coisa com a qual a humanidade não está muito habituada, que é olhar muito para frente para evitar problemas que virão depois. Agora, nós sobrevivemos à era glacial. A humanidade ficou reduzida a 200, 300 mil pessoas, quando houve um desastre ambiental não provocado pelo ser humano, uma grande calamidade, mas a humanidade voltou. Uma vez eu estava tomando banho de mar com meu filho e me ocorreu uma ideia estranha. Ele estava perguntando por que os dinossauros desapareceram. Eu falei, Joel, é porque muito provavelmente caiu um meteoro, mudou o ambiente, houve uma nuvem de fumaça, a vegetação não crescia, eles não tinham alimento, eles morreram. Aí me ocorreu o seguinte: caramba, os dinossauros ainda pelo menos podem alegar que foram vítimas de alguma coisa que não tem nada a ver com a ação deles, né? Será que a humanidade, que olha com tanta arrogância para os dinossauros, vai fazer uma coisa muito pior, que é cavar sua própria sepultura, ou pelo menos uma situação gravíssima de extinção, ou quase extinção? Perfeito. Olha, muito brevemente, eu concordo com o Eduardo, mas eu acho que tem uma outra questão que vai um pouco além do calendário eleitoral, que é o fato de que a mudança climática ela exige que você faça um esforço para o futuro, como o Eduardo falou, mais longo, e você não verá resultados imediatos dos esforços que você faça, porque a gente já tem um acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera, que não adianta parar hoje e achar que a mudança climática não vai acontecer. Eu tenho que tirar gás carbônico, eu tenho que tirar CO2, tenho que tirar carbono da atmosfera. E isso a gente ainda não sabe fazer, né? Então, tem uma forma que é reflorestar uma boa parte do mundo, do planeta. Aí você consegue. Mas o fato é que isso é um problema para a democracia. Porque a democracia, a legitimidade democrática, ela depende de resultado.
É a performance do governo, é o que o governo entrega que faz com que ele seja legítimo. E, neste caso, o governo não tem muito o que oferecer de imediato, como resposta imediata. Então, é complicado. Agora, tem relação política entre democracia e mudança climática? Isso é uma democracia como os Estados Unidos tem um negacionista, e a ditadura, que é a Arábia Saudita, tem um negacionista também. Sem dúvida. Né? Então, E o comunismo soviético teve Chernobyl. teve Chernobyl. Absolutamente. Que é o negacionismo. Teve mais que Chernobyl. Você sabe que eu fiz eu escrevi o catálogo de um festival de cinema ecológico ambiental que tem em São Paulo, que chama Ecofalante, da parte de energia. E tem um filme extraordinário em que eles mostram, é um filme feito em preto e branco, eles vão para um vilarejo na Rússia e começam a mostrar as pessoas e tal, e de repente se dá conta que as pessoas estão morrendo de câncer. Foi um acidente nuclear que a União Soviética escondeu, não deixou o mundo saber. E a cidade morreu inteira de câncer por causa da radiação. Nessa nota otimista. Olha, como eu acho que fica claro ouvindo essas duas figuras extraordinárias que nós precisamos reinventar o futuro, sem dúvida nenhuma. E como eu disse, pelo menos pessoalmente, eu acredito que esse futuro precisa ser feminino, precisa ser marcado pelo fim da história única, precisa ser descolonizado. Nós não podemos só estar interessados em prever o futuro, porque simplesmente não há essa fatalidade. O que nós podemos e devemos é agir e criar esse futuro. E hoje não é mais uma questão apenas filosófica, eu diria que é uma